Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje nós escutamos, na primeira leitura dessa Santa Missa, o louvor à mulher que se encontra no Antigo Testamento. É de uma estranheza porque desde Adão e Eva, na verdade, desde a queda do pecado original, o povo sempre olhou as mulheres com um olhar tão negativo que nós sempre lembramos no pecado original, sempre de quem? Da mulher. E nós vemos, portanto, que as consequências do pecado original sempre caíram sobre as mulheres. E, portanto, elas foram sempre vistas como inferiores pelo povo judeu, pela história sagrada do Antigo Testamento. Nós vemos, portanto, poucas mulheres que se destacam por uma vida justa e por uma vida santa. É claro que sempre existiram santas mulheres, mas, portanto, o povo judeu, por ser, portanto, um pouco mais machista, vamos dizer assim, eles têm um olhar um tanto negativo a respeito das mulheres. Nós temos, portanto, neste livro dos Provérbios, que é um louvor à mulher santa e justa, que, portanto, além de dar tudo aquilo que necessita a sua família, ela é agradável a Deus e, portanto, alcançou a sua santidade. E a igreja aplica este louvor a esta mulher prudente, a Santa Isabel, rainha de Portugal. Ela é padroeira de Portugal e, portanto, nós vemos já ali uma ligação muito estreita a respeito dessa nova visão que o cristianismo vai dar a partir de Cristo às mulheres, porque Nosso Senhor deu um cuidado muito especial pelas mulheres. E a partir deste momento nós vemos o destaque feminino na vida da igreja, com muitas santas, e portanto existem muitas ordens religiosas que deram à igreja e sempre dará à igreja grandes santas. Eu poderia citar aqui um monte, mas hoje a igreja celebra Santa Isabel. Santa Isabel, rainha de Portugal, por ser rainha, é lógico, era de uma família muito estimada, de uma família que possuía muitos bens, e ela, portanto, logo jovem, ela foi destinada em casamento, ela se casou com o rei, e, portanto, ela vivia uma vida completamente cristã, e por ser tão fiel a Deus, nós vemos aí certa, vamos dizer assim, uma aparente injustiça a respeito daqueles que estão sempre próximos de Deus, e, portanto, sofrem com o pecado dos outros, ou seja, o esposo com o qual ela se casou, ele tinha inúmeras amantes e, portanto, com o seu sofrimento constante, ela era humilhada publicamente, porque todo mundo conhecia e sabia de uma vida pecadora que o seu esposo tinha. Mas, mesmo assim, ela alcançou a santidade com a sua vida, ela sempre ajudou os pobres, ela tirava as coisas da sua riqueza para dar aos pobres, às crianças que perderam seus pais, aos órfãos, criou vários hospitais, asilos para crianças e pobres e, portanto, sempre foi uma pessoa muito dedicada a Nosso Senhor. E, de modo muito especial, Santa Isabel foi uma mulher tão decisiva para a missão aqui no Brasil, quando nós dizemos a respeito à devoção a Nossa Senhora. Se a gente for olhar as igrejas antigas, a maioria das igrejas é em honra de Nossa Senhora da Conceição. E ela possuía uma devoção muito forte a Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição. No seu tempo não era ainda proclamado dogma, mas ela, portanto, tinha uma grande fé na Imaculada Conceição. E passando por todas aquelas humilhações públicas que ela sofria por conta do seu esposo, em determinado momento ela rezava constantemente, é claro, pela conversão dele, mas em uma ocasião ele morreu e, portanto, depois disso, ela entrou para o mosteiro das Irmãs Clarissas. Na verdade, ela ficou como irmã terceira da Ordem de São Francisco, como uma consagrada a Deus, e ali ela se dedicou à paz da sua família. No meio de tantas confusões que existia entre as guerras das monarquias europeias, ela foi uma mulher tão decisiva na construção da paz. E hoje a igreja, na sua oração, ela louva Santa Isabel justamente para conter as inimizades, os conflitos portanto, que ferem a paz
no meio de nós. Então essa mulher tão forte, ela dedicou piamente a sua vida a Nosso Senhor, mesmo sofrendo publicamente essas horríveis humilhações, mas ela ofereceu tudo a Nosso Senhor e alcançou a sua santidade. E ela foi proclamada padroeira de Portugal por conta justamente da sua dedicação à sua nação como rainha, mas também eles a veneram como a protetora dos pobres e também daquelas pessoas que sofrem por conta dos conflitos entre as famílias, entre a sociedade. E, portanto, nós devemos pedir a Santa Isabel, nessa noite, que interceda por nós e, portanto, com essa nova visão a respeito das mulheres, que somente o cristianismo foi capaz de conceder à sociedade. Portanto, antes, lá no Império Romano e também na Grécia e também no povo judeu, que era uma cultura extremamente que ofendia as mulheres, com o cristianismo há, portanto, uma ruptura nesta prática. Como diz São Paulo, dentro da igreja não há diferença entre homem e mulher, no sentido de ter a mesma dignidade de filho de Deus. Todos nós somos batizados, todos nós somos chamados à santidade, e cada um de nós deve, portanto, reconhecer a nossa dignidade. É lógico, existe uma diferença ontológica entre homem e mulher. São Paulo não está aqui tirando essa diferença biológica e antropológica a respeito dessa verdade tão fundamental que nos nossos dias tem se negado de modo tão público, mas ele está ali afirmando justamente a dignidade que todos nós recebemos pelo batismo, de nos chamar e poder chamar Deus de Pai e ser, portanto, tratados por Ele também como filhos e filhas. Então, a nossa primeira e maior dignidade é ser filho de Deus e tratar Deus como um Pai, e, portanto, todas as outras diferenças, elas se mesclam justamente e se perdem justamente por conta dessa mesma dignidade. Na igreja, nós temos grandes santos, mas nós temos uma quantidade inumerável de santos, de santas, que, portanto, intercedem por nós. Amanhã nós teremos a possibilidade, a oportunidade de ir lá na Igreja do Carmo, em Campos, de venerar as relíquias de Santa Teresinha, que seria da vida da igreja sem a presença constante e da dedicação dessas mulheres e de tantas mulheres que hoje ainda dedicam a sua vida, mesmo sendo casadas, também aquelas que se dedicam nos conventos, nos mosteiros, numa vida ativa, uma vida consagrada e religiosa, mas todas são, portanto, chamadas por Deus a expressar o seu amor com a sua vida. Portanto, todos nós devemos reconhecer este chamado à santidade que é comum a homens e a mulheres, a crianças, a idosos, porque cada um de nós deve prestar contas a Deus da nossa própria vida e, portanto, este chamado fundamental que nós devemos dar a Deus como uma resposta de amor que Ele espera de cada um de nós. Que Santa Isabel possa interceder por nós neste dia e que nós, portanto, possamos confiar a ela a intercessão dos conflitos familiares que nós temos, daquilo, portanto, que ofende também a nossa sociedade, as divisões, que ela alcance de Deus a paz. E uma das características, portanto, dessa senhora que reconcilia e traz a paz, essas divisões e essas guerras, é justamente uma característica da vida franciscana, que como São Francisco de Assis, de um modo esplêndido, e Santa Clara também de Assis, deu exemplo para o mundo que ela, portanto, ao entrar no convento das Clarissas, ela identificou-se, portanto, como um instrumento da paz de Deus. Assim como nós rezamos e cantamos na oração de São Francisco, ela entendeu que nós devemos ser sempre instrumentos da paz do Senhor. Aonde, portanto, há contradição, nós devemos sempre levar o lado positivo, que somente com o espírito cristão e com a ajuda da graça de Deus nós somos capazes. Sem a graça de Deus, nós só conseguiremos, na verdade, atrapalhar mais as coisas, porque se nós confiamos em nós mesmos, as nossas ideias, os nossos preconceitos, na verdade, muitas das vezes causam mais divisão. Mas quando nós rezamos por aquela situação, impelidos, imbuídos pelo Espírito da graça que move dentro do nosso coração, portanto, nós seremos capazes de fato, ser estes instrumentos de paz num período tão conturbado que nós estamos vivendo em todas as áreas. Nós vemos, portanto, tantas confusões, tanto o espírito de divisão e de crítica, para que nós possamos, portanto, a exemplo de Santa Isabel, alcançar de Deus a paz dentro do nosso coração, para que nós possamos transmitir
essa paz às outras pessoas que convivem conosco, mas também que, de certo modo, que dependem de nós. Então, portanto, que Santa Isabel interceda a Nosso Senhor neste dia e que ela possa ser esse exemplo de dedicação a Deus e possa, portanto, dar a nós grandes graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.